O reajuste aos 50 anos assusta porque ele chega em um momento muito sensível. Não é só uma conta maior, é a sensação de que justamente quando a pessoa está envelhecendo, quando talvez precise mais do plano de saúde, o contrato começa a dizer: você está ficando caro demais. E isso pesa. Pesa no bolso, claro, mas pesa também na nossa cabeça, na nossa família. A pessoa olha para o boleto e pensa: se eu não conseguir pagar, o que eu faço? Cancela? Troca de plano? Vai para o SUS? Pede ajuda aos filhos, aos parentes? Ou corta outras despesas, que é muito comum. Esse medo é real, mas a decisão não pode ser tomada no susto. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado, e nesse vídeo eu vou explicar o que conferir quando o plano de saúde aumenta aos 59 anos ou perto dessa idade. Sem alarmismo, sem dizer que todo reajuste por idade é ilegal e sem promessa de resultado. O que eu quero é te mostrar a diferença entre aumento permitido e aumento que precisa ser analisado. Reajuste anual e reajuste por faixa etária não são a mesma coisa. O reajuste anual é aquele aumento que costuma acontecer uma vez por ano, ligado ao aniversário do contrato e à variação de custos. Nos planos individuais e familiares regulamentados, a ANS define um teto anual. No último ciclo oficial divulgado de maio de 2025 até agora maio de 2026, esse teto foi de 6,06%. Na data de preparação desse roteiro aqui, 18 de maio de 2026, eu recomendo conferir no site da ANS, se você está vendo esse vídeo depois, se já existe o índice novo para o ciclo 2026 a 2027, antes de você tomar qualquer decisão com um número talvez antigo. Agora, o reajuste por faixa etária é outro tipo de aumento. Ele acontece quando o beneficiário muda de grupo de idade previsto no contrato. É como se o plano dissesse: agora você entrou em uma outra faixa de risco. A ANS informa que nos contratos mais recentes existem faixas etárias e que o último reajuste por mudança de faixa ocorre aos 59 anos. Por isso essa idade aparece tanto. Não é coincidência. O mercado sabe que 59 anos é um ponto sensível e aqui tem uma confusão comum. Uma coisa é o aniversário do contrato, que pode gerar reajuste anual. Outra coisa é o aniversário da pessoa, que pode levar à mudança de faixa etária. Às vezes os dois assuntos aparecem perto um do outro e o beneficiário recebe um boleto maior sem entender de onde veio cada pedaço do aumento. Quando isso acontece, a pergunta certa não é apenas quanto subiu. A pergunta certa é: o que exatamente subiu aqui? Foi o índice anual? Foi a faixa etária? Foram os dois? A operadora explicou isso por escrito? Outro ponto: o reajuste por idade pode existir, mas ele precisa respeitar regras. Aqui é importante ter um equilíbrio. Eu não vou dizer que todo reajuste por faixa etária é abusivo, porque isso seria errado da minha parte. Planos de saúde trabalham com risco. Uma pessoa mais velha tende a usar mais serviços do que uma pessoa jovem. Essa lógica existe no próprio sistema, é feito dessa forma. Mas existe uma distância enorme entre idade pode influenciar preço e a operadora pode aplicar qualquer aumento. Não pode. O STJ, no tema 952, firmou uma orientação importante. O reajuste por mudança de faixa etária é válido se houver previsão contratual, se forem observadas as normas dos órgãos reguladores e se o percentual não foi desarrazoado ou aleatório a ponto de pesar demais sobre o consumidor e até discriminar o idoso. Traduzindo aqui para uma linguagem bem simples. Primeiro, o contrato precisa prever esse aumento. Segundo, a regra da ANS precisa ser respeitada. E terceiro, o percentual precisa fazer sentido. Não basta chegar um boleto enorme e dizer: olha, tá aqui, é por idade. Idade explica a existência de uma faixa, não explica qualquer percentual. É como uma escada. O contrato pode dizer que existe uma escada de preços conforme a idade avança. Mas isso não significa que a operadora possa empurrar a pessoa de um degrau para um muro. Degrau é previsível. Muro é surpresa. E quando a mensalidade dá um salto que muda a vida financeira da família, a análise precisa olhar se aquele salto estava previsto, se foi comunicado e se tem razoabilidade. 59 anos virou uma espécie de fronteira. Muita gente passa anos pagando o plano, às vezes 20, 30 anos, a mensalidade já subiu várias vezes, todo ano sobe. A pessoa aceitou, reclamou um pouco, apertou o orçamento, mas continuou pagando. Mas quando chega perto dos 59, vem um salto de aumento.
E esse salto tem um peso diferente emocionalmente, né? Porque a pessoa não está cobrando um luxo, ela está tentando manter proteção de saúde. Trocar plano nessa fase pode significar carência, perda de rede, perda daquele médico, dificuldade de contratação e insegurança, né, com doenças pré-existentes. Então, quando a mensalidade sobe demais, a pessoa se sente encurralada, não consegue pagar, mas também tem medo de sair do plano. É por isso que eu trato esse tema com muita prudência, muita calma, porque aqui não é só matemática, é previsibilidade de vida. Se esse vídeo está te ajudando a entender a diferença entre reajuste anual e reajuste por idade, deixa aqui o seu like. Deixa seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar essa explicação aqui, que eu fiz com bastante carinho, para outras famílias que também estão assustadas com o boleto do plano. E se inscreve aqui no canal para acompanhar conteúdos sobre plano de saúde, reajuste, negativa de cobertura e direitos do paciente em linguagem clara. Agora, o que você deve conferir no seu contrato? Primeiro, existe uma cláusula de reajuste por faixa etária? Você precisa procurar no contrato a tabela de idade e os percentuais de mudança de faixa. Se a cláusula não é clara, se a tabela não aparece e se o percentual não está indicado ou se a operadora não explica a base do aumento, isso aqui precisa ser analisado com muito cuidado, tá? Outra coisa, o reajuste aplicado no seu boleto corresponde à faixa correta? Às vezes a pessoa percebe um aumento e nem sabe se ela veio por faixa etária, para o reajuste anual ou pelos dois ao mesmo tempo. Isso acontece demais, tá? O boleto sobe e o consumidor fica sem saber quanto foi de reajuste anual e quanto foi de reajuste por idade. Peça a discriminação do boleto. Houve comunicação adequada? A operadora avisou, explicou, informou o percentual, indicou a base contratual ou apenas mandou o boleto novo? Outro ponto que você tem que observar. O percentual é proporcional ou parece um salto sem alguma explicação? Aqui a análise fica mais técnica, tá? É preciso comparar contrato, tabela de faixas, histórico, boletos e parâmetros jurídicos. Outro ponto. Esse reajuste veio junto com outro aumento? Às vezes a pessoa sofre reajuste anual e reajuste por faixa etária em período próximo. A conta final fica muito mais pesada e é preciso entender a composição desse aumento. Agora, o que você não deve fazer no susto? Primeira coisa que você não deve fazer é cancelar o plano sem entender as consequências disso. Eu sei que dá vontade, dá muita vontade de cancelar o plano. O boleto chega, a conta não fecha e parece que a única saída é cortar. Mas cancelar no impulso pode criar um problema maior para você, principalmente se você já tem tratamento em andamento, usa médicos da rede, tem uma doença pré-existente ou dificuldade para contratar outro plano. Outra coisa, não troque de plano sem olhar carência, cobertura e rede, tá? Às vezes, a pessoa sai de um plano caro e entra em outro aparentemente mais barato, mas perde hospital, perde especialista ou assume uma nova carência, que pode levar até 180 dias, né? Dependendo do exame ou do tratamento que você queira. Então, não aceite explicação é por idade como resposta final, tá? Essa frase aqui não basta. Você tem direito de entender qual faixa foi aplicada no seu caso, qual percentual foi usado, onde isso está no contrato e se o aumento respeita os limites jurídicos, tá? Outra coisa, não dá para prometer para você que o reajuste ele vai cair. Pode haver um caminho jurídico? Pode, tá? E eu sou especialista nisso. Mas isso depende de uma análise documental, de cálculo e de uma decisão. O caminho responsável aqui começa pela organização dos seus documentos, não pela promessa. Então, quais documentos você tem que separar? Contrato completo, tabela de faixa etária, se você tiver ela separada, boletos antes e depois do aumento, histórico de boleto dos últimos anos, se você tiver, comunicado de reajuste enviado pela operadora, comprovante da data de nascimento do beneficiário atingido, qualquer resposta da operadora explicando a composição do aumento. E se o plano for coletivo, MEI, pequena e média empresa ou por adesão, também vale separar os documentos que mostram a modalidade do contrato e a relação de beneficiários. Esse conjunto aqui todo ajuda a responder as perguntas certas, que são: foi reajuste anual? Foi reajuste por faixa etária? Foram os dois reajustes? O contrato previa? A tabela respeita as regras? Percentual foi aplicado e explicado? Há sinal de desproporção aqui? Eu quero fechar com uma ideia simples aqui para você. O problema do reajuste aos 59 anos não é a existência da regra por idade. O problema é quando a idade vira uma surpresa.
Quando você passa anos pagando, chega em uma fase sensível da vida e percebe que o boleto quer te empurrar para fora do plano, porque é isso que ele quer, porque você normalmente tende a usar mais. Idade pode mudar o preço, mas idade não autoriza falta de explicação, desproporção ou uma cobrança escondida. Se você ou alguém da sua família recebeu um reajuste aos 59 anos, não decida no susto. Separe contrato, tabela de faixa etária, boletos e comunicado de reajuste. Com isso tudo em mãos, dá para eu fazer uma avaliação inicial do seu caso e entender se o aumento precisa ser analisado juridicamente. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem está perto dos 59, porque isso vai acontecer com ela, ou se ela já recebeu um aumento pesado no plano de saúde. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado especialista em direito da saúde, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.